Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A chuva fina de junho batia mansamente nas janelas do apartamento no bairro Água Verde, em Curitiba, enquanto Eduardo terminava de arrumar a mala pela terceira vez naquele mês. As viagens se tornaram mais frequentes desde que assumiu o cargo de gerente regional, e cada partida carregava consigo um peso que ele tentava ignorar, mas que crescia silenciosamente a cada despedida. Aos 38 anos, Eduardo construíra uma carreira sólida como engenheiro, conquistando respeito e uma posição confortável que permitia oferecer tudo de melhor aos filhos. Tudo, exceto a única coisa que Marina e Cauã realmente precisavam: sua presença. Marina observava o pai do corredor, apoiada no batente da porta, com aquele jeito observador que desenvolvera desde muito pequena. Aos 10 anos, ela já carregava nos ombros delicados uma responsabilidade que não deveria ser sua, mas que abraçara naturalmente quando a mãe partiu 3 anos antes, deixando um vazio que ninguém soube preencher. Não houve despedidas, apenas uma carta breve explicando que precisava encontrar a si mesma, que o casamento a sufocava, que os filhos estariam melhor com o pai. Marina guardava aquelas palavras na memória como quem guarda cacos de vidro, sabendo que machucariam se tocadas, mas incapaz de descartá-las completamente. Cauã, por sua vez, mal se lembrava do rosto da mãe. Com apenas 7 anos, suas memórias eram fragmentos borrados de uma mulher que cheirava a lavanda e cantava baixinho antes de dormir. Para ele, a família sempre fora apenas 3, papai, Marina e ele. E isso bastava, até que tudo começou a mudar de forma tão sutil que ele não conseguiu identificar exatamente quando a casa deixou de parecer um lar. A mudança começou 6 meses atrás, quando Eduardo conheceu Verônica em um congresso empresarial em São Paulo. Ela era tudo o que ele achava que precisava: independente, bem-sucedida, com uma postura elegante e um sorriso que parecia prometido apenas para ele nos primeiros encontros. Verônica trabalhava como consultora de recursos humanos, viajava constantemente, falava 3 idiomas e usava saltos altos, mesmo aos domingos. Eduardo viu nela a possibilidade de reconstruir algo que pensava ter perdido para sempre: a ideia de uma família completa. O namoro foi rápido, quase urgente. Eduardo sentia que o tempo corria contra ele, que precisava dar aos filhos aquilo que a mãe deles levara embora. Não percebeu, na pressa de preencher o vazio, que Marina o observava com uma desconfiança silenciosa cada vez que Verônica visitava o apartamento. Não notou que Cauã se escondia atrás da irmã sempre que a mulher tentava conversar com ele, seus olhos grandes e assustados buscando proteção. Verônica mudou-se para o apartamento em março, trazendo consigo malas de couro elegantes, quadros modernos que substituíram os desenhos das crianças na parede e uma série de regras não ditas que começaram a transformar a dinâmica daquele lar. No início, foram pequenas mudanças. Os brinquedos que, antes, se espalhavam pela sala precisavam ficar guardados. O volume da televisão deveria ser mais baixo, porque ela trabalhava de casa. Os horários das refeições tornaram-se rígidos e inflexíveis. Eduardo, mergulhado no trabalho e aliviado por ter alguém cuidando da casa durante suas ausências, interpretou a rigidez de Verônica como organização, sua distância como respeito ao espaço das crianças, sua impaciência como cansaço justificável. Afinal, assumir 2 filhos de outra pessoa não era tarefa fácil, ele pensava, tentando ser compreensivo. Precisava apenas de tempo para se adaptar, para criar vínculos, para aprender a amá-los. Ele acreditava nisso com uma fé quase desesperada. Mas o tempo, ao contrário do que Eduardo esperava, não trouxe aproximação. A cada semana, a distância entre Verônica e as crianças parecia aumentar, transformando-se em um abismo silencioso que ninguém ousava nomear. Marina percebia tudo, com aquela sensibilidade aguda que as crianças têm para detectar quando não são desejadas. Notava como Verônica desviava o olhar
quando Cauã tentava mostrar um desenho, como suspirava impaciente quando Marina perguntava algo sobre a escola, como o sorriso que oferecia a Eduardo desaparecia no instante em que ele saía pela porta. Naquela manhã de junho, Eduardo verificou novamente os documentos. O laptop, os contratos que precisava revisar durante o voo para Porto Alegre. Mais uma semana fora, mais reuniões intermináveis, mais noites em hotéis impessoais. Ele entrou no quarto das crianças, onde Marina fingia ler um livro e Cauã montava um quebra-cabeça no chão. O menino levantou os olhos e Eduardo viu ali algo que o perturbou por um instante. Uma tristeza que parecia grande demais para caber em um rosto tão pequeno. Ajoelhou-se ao lado do filho e bagunçou seus cabelos castanhos com carinho. Marina disse que você está com um pouco de tosse, Cauã. Você tomou o xarope que eu deixei separado. O menino acenou com a cabeça, mas não sorriu. Eduardo sentiu um aperto no peito, uma sensação incômoda de que estava esquecendo algo importante, mas não conseguia identificar o quê. Verônica vai cuidar de vocês, está bem? Qualquer coisa, podem ligar para mim. Qualquer hora, não importa. Marina fechou o livro devagar, marcando a página com cuidado antes de olhar para o pai. Seus olhos castanhos escuros, tão parecidos com os dele, carregavam uma pergunta que ela não sabia fazer. Quanto tempo dessa vez, pai? A voz saiu baixa, quase um sussurro. Uma semana, Mari. No máximo, 10 dias se surgir algum imprevisto. Eduardo percebeu a tensão nos ombros da filha, a forma como ela abraçava o livro contra o peito como um escudo. Você está bem? Precisa de alguma coisa? Estou bem, pai. Pode ir tranquilo. As palavras eram certas, mas o tom não. Eduardo conhecia sua filha bem o suficiente para saber que algo a incomodava, mas não bem o suficiente para conseguir extrair a verdade dela. Marina aprendera, nos últimos meses, a guardar segredos, a proteger o irmão, a sorrir quando necessário e a esconder o resto. Tinha medo de preocupar o pai, de criar problemas, de parecer uma criança difícil que não aceitava a nova companheira dele. Então calava. Eduardo beijou a testa dos dois, prometeu trazer presentes, repetiu o número do celular que já estava colado na geladeira e finalmente saiu, carregando a mala e um desconforto que tentava sufocar com justificativas profissionais. Na porta, cruzou com Verônica, que voltava de uma corrida matinal no parque. Ela usava um conjunto esportivo impecável, os cabelos loiros presos em um rabo de cavalo alto, fones de ouvido ainda nos ouvidos. Olhou para ele com um sorriso automático, beijou-o rapidamente e entrou sem perguntar sobre as crianças. No apartamento, o silêncio que se instalou após a partida de Eduardo era diferente dos silêncios de antes. Era um silêncio pesado, carregado de expectativa e apreensão. Marina levantou-se da cama e foi até a janela, observando o carro do pai desaparecer na esquina. Ao lado dela, Cauã segurou sua mão com força, um gesto pequeno que dizia muito sobre o medo que começava a se instalar naquele lar. Verônica passou direto pelo quarto dele sem olhar, os saltos batendo forte no piso de madeira mesmo sendo tão cedo. Entrou no banheiro, ligou o chuveiro e por 40 minutos o apartamento ficou preenchido apenas pelo som da água corrente e pela respiração contida de duas crianças que aprendiam, dia após dia, a ocupar cada vez menos espaço. Quando Verônica finalmente saiu do quarto, já vestida com uma calça social e uma blusa de seda, encontrou Marina na cozinha, tentando preparar o café da manhã para ela e o irmão. A menina alcançara o pão na prateleira alta com dificuldade, equilibrando-se em um banquinho que rangeu sob seu peso. Cauã estava sentado à mesa, balançando as pernas curtas que não alcançavam o chão, esperando pacientemente. Verônica entrou na cozinha, seus olhos azuis varrendo a cena com algo que Marina não conseguia nomear, mas que a fazia sentir-se pequena, inadequada, indesejada. A mulher não disse bom dia. Não perguntou se haviam dormido bem, se Cauã ainda tossia durante a noite, se Marina precisava de ajuda para alcançar as coisas. Simplesmente passou direto, pegou uma cápsula de café na prateleira,
preparou sua xícara na máquina moderna que Eduardo comprara e saiu da cozinha, levando consigo o único cheiro bom daquela manhã. Marina sentiu os olhos arderem, mas piscou rápido para afastar as lágrimas. Não podia chorar. Cauã a observava com aquela confiança cega que os irmãos menores têm, esperando que ela resolvesse tudo, que tornasse o mundo seguro novamente. Então, ela engoliu o nó na garganta, untou a torrada com geleia, serviu leite morno para os dois e sentou-se ao lado do irmão, fingindo que estava tudo bem. Os dias que se seguiram estabeleceram uma rotina cruel em sua previsibilidade. Verônica acordava tarde, trabalhava em seu notebook na sala com fones de ouvido, atendia ligações longas em um tom profissional e encantador que nunca usava dentro de casa, e desaparecia por horas em compromissos que não explicava. As crianças aprenderam a ser invisíveis, a não fazer barulho, a resolver sozinhas suas próprias necessidades. Marina acordava Cauã todas as manhãs, ajudava-o a se vestir, preparava um café da manhã simples, verificava a mochila da escola e caminhavam juntos as 3 quadras até o colégio municipal. À tarde ela o buscava, ajudava com as lições, inventava brincadeiras silenciosas no quarto e preparava sanduíches que comiam escondidos enquanto Verônica falava ao telefone na sala, reclamando para alguém sobre como estava cansada, como a vida ficara complicada, como não era isso que imaginara quando se mudou para Curitiba. Marina ouvia fragmentos dessas conversas através da porta entreaberta, e cada palavra era como uma confirmação do que ela já suspeitava. Eles não eram desejados. Eram apenas obstáculos, complicações, responsabilidades que Verônica aceitara por amor a Eduardo, mas que suportava com crescente impaciência. Na escola, Marina mantinha as aparências. Era boa aluna, educada, sempre com os cadernos organizados e as tarefas completas. As professoras a elogiavam, os colegas a admiravam, mas ninguém percebia o peso que ela carregava nos ombros cada vez mais curvados. Apenas a professora de português, Dona Isabel, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos gentis, começou a notar pequenas mudanças. Marina, que antes participava ativamente das aulas, agora ficava quieta, olhando pela janela. O brilho nos olhos começava a se apagar, substituído por uma preocupação que não deveria habitar o rosto de uma criança de 10 anos. Cauã, na primeira série, começou a apresentar outros sinais. Chorava com facilidade, não queria mais brincar no recreio. Voltava para casa abraçado à mochila, como se ela fosse a única coisa sólida em um mundo que desmoronava. A professora chamou para uma reunião, mas Verônica disse a Eduardo por telefone que era apenas uma fase, que o menino era sensível demais, que precisava endurecer um pouco. Eduardo, exausto e confuso, acreditou porque era mais fácil do que encarar a verdade. Uma tarde, Marina voltou da escola e encontrou Cauã sentado no corredor do prédio, do lado de fora do apartamento, a mochila no colo e os olhos vermelhos de tanto chorar. O que aconteceu? Por que está aqui fora? Marina ajoelhou-se ao lado dele, o coração disparado. Toquei a campainha, mas ela não abriu. Toquei de novo e ela gritou que eu parasse de incomodar, que ela estava em uma reunião importante. A voz do menino saiu trêmula, engasgada. Fiquei com medo, Mari. Marina sentiu uma raiva que nunca experimentara antes queimar em seu peito. Pegou a chave que escondia no bolso interno da mochila, a chave que o pai deixara com ela para emergências, e abriu a porta com mãos trêmulas. O apartamento estava silencioso. Verônica não estava na sala. Marina guiou o irmão até o quarto, fechou a porta devagar e abraçou-o enquanto ele finalmente desabava, chorando contra seu ombro todo o medo e a confusão que acumulara. Naquela noite, Marina fez algo que vinha adiando há semanas. Esperou até Cauã adormecer, pegou o celular velho que o pai deixara com ela para emergências e mandou uma mensagem. Pai, preciso falar com você. É importante. Mas antes que pudesse enviar, a porta do quarto se abriu bruscamente e Verônica entrou, os olhos frios fixos nela. O que você está fazendo? Deveria estar dormindo. Ia só mandar uma mensagem para o meu pai. A voz de Marina saiu firme, mais firme do que ela se sentia. Verônica estendeu a mão. Me dá esse telefone.
Não é hora de ficar incomodando seu pai com bobagens. Ele está trabalhando. Marina apertou o celular contra o peito. Mas eu preciso falar com ele. Ele disse que eu podia ligar sempre que precisasse. Eu disse para me dar o telefone, Marina. Não me faça repetir. O tom era baixo, controlado, mas carregado de uma ameaça velada que fez o coração de Marina disparar. A menina olhou para Verônica, depois para Cauã dormindo, e lentamente entregou o aparelho. Verônica o pegou, desligou e saiu do quarto sem dizer mais nada, levando consigo a última linha de comunicação que Marina tinha com o pai. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, sentindo o mundo diminuir ao seu redor, sentindo que estava presa em uma situação que não sabia como resolver. Cauã se mexeu no sono, procurando a mão dela, e Marina entrelaçou os dedos pequenos nos seus, fazendo uma promessa silenciosa de que, acontecesse o que acontecesse, ela protegeria o irmão. De alguma forma, encontraria uma maneira de fazer alguém enxergá-los novamente. Do outro lado da parede, no apartamento vizinho, Marcelo desligou a televisão e caminhou até a cozinha para pegar água. Aos 52 anos, aposentado precoce por problemas de saúde, ele passava a maior parte dos dias sozinho desde que a esposa falecera 2 anos antes. O apartamento ao lado sempre fora barulhento de uma forma boa, com risadas de crianças, música, vida. Mas ultimamente, o silêncio vindo de lá o incomodava mais do que o barulho jamais incomodara. Marcelo conhecia Eduardo dos corredores, conversas rápidas no elevador, aquele tipo de vizinhança cordial, mas distante, típica dos prédios modernos. Conhecia as crianças também, sempre educadas, sempre sorridentes quando passavam por ele. Mas algo mudara. Nos últimos meses, quando cruzava com elas, os sorrisos eram forçados, os olhos baixos à pressa em entrar no apartamento quase desesperada. E havia a mulher nova, Verônica. Marcelo a vira algumas vezes, sempre elegante, sempre apressada, sempre com aquela expressão de quem está em um lugar onde não quer estar. Ele tentava não julgar, não interferir, afinal cada família tinha suas dinâmicas próprias. Mas havia algo errado ali, algo que seu instinto captava mesmo sem provas concretas. Naquela noite, enquanto lavava o copo na pia, Marcelo ouviu algo que o fez parar. Um choro abafado vindo do outro lado da parede. Um choro de criança tentando não ser ouvida. Um choro que partia o coração de quem tinha ouvidos para escutar. Ele ficou parado ali no escuro da cozinha, dividido entre a vontade de fazer algo e o medo, de se intrometer onde não era chamado. Por fim, decidiu que no dia seguinte tentaria conversar com Eduardo. Precisava saber se estava tudo bem com aquelas crianças, se elas precisavam de ajuda. Marcelo tinha suas próprias cicatrizes do passado, lembranças dolorosas de uma irmã mais nova, que não conseguiu proteger quando eram crianças, uma irmã que sofrera na casa de uma tia que prometera cuidar dela, e que, ao final, a negligenciara até que fosse tarde demais. Ele não deixaria a história se repetir se pudesse evitar. Não desta vez. De volta ao quarto, Marina finalmente começou a sentir o sono chegar, mas era um sono inquieto, cheio de pesadelos onde ela corria por corredores escuros procurando uma saída que nunca encontrava. Acordou antes do amanhecer, com o coração acelerado e a certeza cada vez mais forte de que precisava encontrar uma forma de pedir ajuda antes que fosse tarde demais. Mas como fazer isso sem o telefone? Como alcançar o pai quando ele estava tão longe? Como fazer alguém entender o que estava acontecendo quando nem ela mesma conseguia colocar em palavras? A manhã chegou cinzenta e fria, típica do inverno curitibano. Marina acordou Cauã com cuidado, ajudou-o a se vestir com o agasalho mais quente, preparou um café da manhã rápido e saíram para a escola antes que Verônica acordasse. No caminho, Cauã segurou sua mão com força e perguntou baixinho: "Quando o papai volta, Mari?" "Logo", respondeu ela, tentando soar mais confiante do que se sentia. "Logo ele volta e tudo vai ficar bem." Mas Marina não tinha certeza de nada. Não sabia se tudo ficaria bem, não sabia se o pai acreditaria nela, não sabia se tinha coragem suficiente para contar a verdade.
O que ela sabia, com uma clareza assustadora para sua idade, era que a vida como conheciam estava desmoronando ao redor deles, e que se não fizessem algo logo, desmoronaria completamente. Na escola, durante a aula de português, Dona Isabel pediu que escrevessem uma redação sobre o que significava ter um lar. Marina pegou o lápis com mãos trêmulas e começou a escrever, deixando que as palavras fluíssem sem filtro. Um lar não é apenas um lugar com paredes e teto. É onde você se sente seguro, onde pode ser quem você é sem medo, onde as pessoas te enxergam de verdade e te amam mesmo quando você erra. Um lar é onde você pertence. E às vezes você pode estar morando em uma casa e mesmo assim sentir que não tem um lar. Dona Isabel leu aquela redação depois da aula e cada palavra a perturbou profundamente. Conhecia Marina há 3 anos. Via nela uma menina brilhante, sensível, madura além da idade. Mas aquelas palavras não eram de uma criança feliz. Eram de alguém que estava pedindo ajuda da única forma que sabia. A professora guardou a redação com cuidado e decidiu que precisava agir. No dia seguinte, marcaria uma reunião com os responsáveis. Precisava entender o que estava acontecendo naquela família antes que aquela luz nos olhos de Marina se apagasse completamente. Enquanto isso, em Porto Alegre, Eduardo terminava mais uma reunião exaustiva e checava o celular pela 10ª vez naquele dia. Nenhuma mensagem de casa, nenhuma ligação. Deveria se sentir aliviado, sinal de que estava tudo bem, mas ao contrário, uma inquietação crescia em seu peito. Ligou para o apartamento e Verônica atendeu com aquela voz profissional que usava em reuniões. Está tudo bem aí? As crianças estão bem? Tudo ótimo, Eduardo. Pode ficar tranquilo. Elas estão na escola agora. Depois conversamos. Estou em uma chamada importante. Eduardo desligou, mas a inquietação não passou. Havia algo na voz dela, uma impaciência mal disfarçada que o incomodou. Pensou em ligar para Marina, mas lembrou que ela não tinha o celular durante as aulas. Mandaria uma mensagem depois, quando ela chegasse da escola. Mas essa mensagem nunca seria enviada, porque naquele mesmo momento, Verônica jogava o celular de Marina no fundo de uma gaveta, trancava e guardava a chave consigo. A tarde caiu sobre Curitiba com aquele frio úmido que penetra os ossos. Marina e Cauã voltaram da escola, caminhando devagar, adiando o momento de entrar no apartamento. Quando finalmente subiram, encontraram um bilhete na mesa da cozinha. Saí. Volto tarde. Comida na geladeira. As palavras eram secas, sem afeto, mas para as crianças significavam algumas horas de paz, algumas horas onde podiam respirar sem medo. Marina aqueceu a comida para os dois, e enquanto comiam em silêncio, Cauã a olhou com aqueles olhos grandes e perguntou: "A gente fez alguma coisa errada, Mari? Por que ela não gosta da gente?" Marina sentiu o coração apertar. "Não, Cauã. A gente não fez nada errado. Às vezes as pessoas só não sabem como amar direito. Mas o papai ama a gente e isso é o que importa." Cauã pareceu aceitar a explicação, mas Marina sabia que as palavras eram vazias. O amor do pai, por mais real que fosse, estava distante demais para aquecê-los. E Verônica, que estava ali presente todos os dias, os tratava como se fossem invisíveis, como se fossem um fardo pesado demais para carregar. Naquela noite, depois que Cauã dormiu, Marina sentou-se no chão do quarto com um caderno e uma caneta. Começou a escrever uma carta para o pai, colocando no papel tudo o que não conseguia dizer em voz alta. Escreveu sobre o medo, sobre a solidão, sobre como às vezes sentia que estava afundando e não havia ninguém para segurar sua mão. Escreveu sobre Cauã chorando escondido, sobre os dias em que não tinham ninguém para conversar, sobre a sensação de ser invisível na própria casa. Quando terminou, dobrou a carta com cuidado e escondeu-a dentro do livro favorito. Não sabia quando conseguiria entregá-la ao pai, mas escrever ajudara a aliviar um pouco do peso que carregava. Deitou-se ao lado do irmão, puxou o cobertor até o queixo e fechou os olhos, pedindo silenciosamente para que alguém em algum lugar percebesse que eles precisavam de ajuda. O despertador tocou às 6 da manhã, mas Marina já estava acordada havia horas. A noite fora longa,
povoada por pensamentos que giravam em círculos sem encontrar saída. Ao lado dela, Cauã dormia inquieto, murmurando palavras incompreensíveis, as sobrancelhas franzidas mesmo no sono. A menina estendeu a mão e tocou levemente a testa do irmão, sentindo um calor que a preocupou. Ele estava febril novamente, a terceira vez naquele mês. Marina levantou-se com cuidado para não acordá-lo e caminhou até o banheiro. O espelho refletiu uma imagem que a assustou por um instante. Olheiras profundas sob os olhos castanhos, pele pálida, lábios ressecados. Parecia mais velha, cansada, como se carregasse nas costas o peso de anos que ainda não vivera. Lavou o rosto com água fria, tentando despertar o corpo que insistia em arrastar-se, e voltou ao quarto para acordar Cauã. O menino abriu os olhos devagar, confuso sobre onde estava, e ao reconhecer a irmã, esboçou um sorriso fraco que partiu o coração de Marina. Como você está se sentindo? A voz dela saiu suave, maternal. Estou com frio, Mari, e minha garganta dói. Cauã tentou sentar-se, mas o esforço pareceu grande demais. Marina tocou novamente sua testa e sentiu a confirmação do que já suspeitava. A febre estava alta. O relógio marcava 6h20. Verônica ainda dormia, a porta do quarto principal fechada como sempre, uma barreira física que simbolizava a barreira emocional entre ela e as crianças. Marina sabia que deveria acordá-la, avisar sobre a febre de Cauã, pedir ajuda. Mas a lembrança das últimas vezes em que tentara incomodar Verônica pela manhã a paralisava. Os olhos frios, a voz cortante, a sensação de ser um incômodo indesejado. Decidiu tentar resolver sozinha. Foi até o armário de remédios no banheiro, procurando o antitérmico que o pai sempre deixava separado. A caixa estava lá, mas ao abri-la, Marina encontrou apenas a bula. O frasco estava vazio. Procurou nas prateleiras atrás dos outros remédios, mas não havia outro. O coração começou a acelerar. Cauã precisava do remédio, a febre estava subindo e ela não sabia o que fazer. Respirou fundo, armou-se de coragem e caminhou até a porta do quarto de Verônica. Bateu levemente, esperou. Nada. Bateu novamente, um pouco mais forte. Verônica? O Cauã está com febre alta e o remédio acabou. Silêncio. Marina estava prestes a bater pela terceira vez quando a porta se abriu bruscamente, revelando Verônica em um roupão de seda, o rosto marcado pelo sono interrompido e uma expressão de irritação mal contida. Que horas são, Marina? A voz saiu baixa, controlada, mas carregada de algo que fez a menina dar um passo para trás. São 6h30. Desculpe acordar você, mas o Cauã está com muita febre e não tem mais antitérmico. Verônica fechou os olhos por um longo momento, como se reunisse paciência para lidar com uma situação absurdamente inconveniente. Então, dá um banho frio nele. Eu preciso dormir mais, tenho uma apresentação importante hoje à tarde. Mas e o remédio? A voz de Marina saiu mais aguda do que pretendia, carregada de desespero. Verônica suspirou profundamente. Marina, eu não sou médica e não sou farmácia. Vai ter que esperar a drogaria abrir às 8. Agora me deixa dormir. E antes que a menina pudesse dizer mais alguma coisa, a porta se fechou com um clique final. Marina ficou parada no corredor, sentindo as lágrimas queimarem atrás dos olhos, mas não as deixou cair. Não podia se dar ao luxo de desmoronar. Cauã precisava dela. Voltou ao quarto. Ajudou o irmão a levantar-se e o guiou até o banheiro. A água do chuveiro saiu fria, fazendo Cauã tremer e chorar baixinho, mas Marina o segurou firme, sussurrando palavras de conforto enquanto tentava baixar a febre como conseguia. Quando finalmente conseguiu vesti-lo e deitá-lo novamente, já passava das 7. A escola começava às 7h30, mas Marina sabia que não poderia deixar o irmão sozinho naquele estado. Pegou o caderno de telefones que o pai mantinha na gaveta da sala, procurou o número da escola e, usando o telefone fixo baixinho para não acordar Verônica novamente, avisou que Cauã não iria às aulas por motivo de saúde. As horas que se seguiram foram uma eternidade. Marina ficou ao lado da cama do irmão, trocando compressas improvisadas com panos molhados, oferecendo água em pequenos goles, cantarolando baixinho as músicas que a mãe costumava cantar
e que ela mal se lembrava, mas que emergiam da memória quando mais precisava delas. Cauã dormitava, acordava assustado, procurava a mão da irmã e voltava a adormecer, num ciclo que se repetia indefinidamente. Às 8 em ponto, Marina pegou o dinheiro que guardava em um cofrinho, economias de aniversários e pequenos presentes, e desceu correndo até a farmácia na esquina. Suas mãos tremiam quando entregou o dinheiro ao farmacêutico, e o homem de cabelos brancos olhou para ela com uma expressão de preocupação. Você está bem, menina? Sua mãe sabe que você está aqui? Marina mentiu, disse que sim, que a mãe estava em casa com o irmão doente, pegou o remédio e voltou correndo para o apartamento. Quando entrou, encontrou Verônica na sala, já vestida para o trabalho, digitando furiosamente no laptop. Ela levantou os olhos quando Marina passou, mas não disse nada, apenas retornou à tela com uma expressão de concentração que deixava claro que qualquer interrupção seria mal recebida. Marina foi direto ao quarto, deu o remédio ao irmão com a dosagem certa que memorizara das outras vezes e sentou-se ao lado dele, esperando que fizesse efeito. Por volta das 10 da manhã, a febre finalmente começou a baixar. Cauã abriu os olhos mais lúcido, pediu água e um pedaço de pão. Marina preparou tudo com cuidado e, enquanto o via comer devagar, sentiu um alívio tão grande que precisou segurar as lágrimas novamente. Verônica saíra sem se despedir, sem verificar como Cauã estava, sem sequer perguntar se Marina precisava de algo. O apartamento ficou mergulhado em um silêncio que era ao mesmo tempo um alívio e uma solidão profunda. Marina ligou a televisão em volume baixo, colocou um desenho animado que Cauã gostava e finalmente permitiu-se sentar, sentindo o cansaço tomar conta de cada músculo do corpo. Foi então que o telefone fixo tocou, sobressaltando-a. Alô? A voz saiu hesitante. Marina? É você? A voz do outro lado era familiar, gentil. Dona Isabel, sua professora de português. Sim, professora. Sou eu. Querida, você faltou hoje e fiquei preocupada. Está tudo bem? Marina hesitou. Podia contar a verdade? Podia dizer que estava em casa cuidando do irmão doente porque Verônica não se importava? Podia pedir ajuda? Estou bem, professora. É que meu irmão ficou doente e eu precisei ficar com ele. Houve uma pausa do outro lado da linha. E sua mãe? Ela está aí com vocês? Marina engoliu em seco. Minha madrasta está trabalhando, mas está tudo bem. Eu sei cuidar do Cauã. Outra pausa, mais longa dessa vez. Marina, querida, você é uma menina muito responsável, mas cuidar de um irmão doente é responsabilidade de um adulto. Você tem certeza de que está tudo bem aí? A voz de Dona Isabel estava carregada de uma preocupação que Marina raramente ouvia, e isso quase a fez desmoronar. Sim, professora, tem sim. O Cauã já está melhor. Amanhã eu volto para a escola. Não queria encerrar a ligação, não queria perder aquela conexão com alguém que parecia genuinamente se importar, mas não sabia o que mais dizer. Dona Isabel pareceu perceber a hesitação. Está bem, Marina, mas se você precisar de qualquer coisa, pode me ligar, está bem? Qualquer coisa. A escola tem meu número. Marina agradeceu e desligou, sentindo que perdera uma oportunidade importante, mas sem coragem de aproveitá-la. O dia arrastou-se lentamente. Marina preparou um almoço simples com o que encontrou na geladeira, deu o remédio ao irmão nos horários certos, trocou as compressas quando a febre ameaçou voltar. Cauã melhorava aos poucos, mas ainda estava fraco, pálido, menor do que realmente era. À tarde, pediu que Marina lesse para ele, e ela pegou um livro de contos infantis que ganhara no Natal, sentou-se na cama ao lado dele e leu com uma voz que tentava transmitir alegria, mas que saía cansada, triste. Verônica voltou ao apartamento às 6 da tarde, carregando sacolas de compras que claramente não incluíam comida para as crianças. Passou direto pelo quarto dele sem perguntar como Cauã estava, trancou-se no quarto principal e só saiu 1 hora depois para jantar sozinha na sala, assistindo a um programa na televisão enquanto comia uma salada que trouxera pronta. Marina esperou que ela terminasse, esperou que o momento fosse propício e finalmente reuniu coragem para sair do quarto. Verônica, posso falar com você?
A mulher levantou os olhos do prato com uma expressão de aborrecimento. O que foi agora, Marina? A voz saiu cansada, impaciente. O Cauã ficou doente hoje com febre bem alta. Eu dei o remédio e ele melhorou, mas acho que seria bom o pai saber. Você pode ligar para ele? Verônica colocou o garfo de volta no prato com um movimento brusco. Marina, seu pai está em reuniões importantes. Não vou incomodá-lo porque seu irmão teve uma febre. Crianças têm febre, faz parte. Já passou, não passou? Então não há motivo para alarme. Mas... Marina tentou insistir, mas Verônica a cortou. Mas nada, Marina. Você precisa parar com esse drama todo. Seu irmão está bem, você está bem, não há nada para contar ao seu pai. Agora me deixa terminar de jantar em paz. Marina sentiu o rosto queimar, uma mistura de vergonha, raiva e impotência. Voltou ao quarto com passos lentos, fechou a porta e deitou-se ao lado de Cauã, que já dormia novamente. Abraçou o irmão com cuidado para não acordá-lo e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem, silenciosas, molhando o travesseiro enquanto o apartamento mergulhava na escuridão da noite. Do outro lado da parede, Marcelo terminava de lavar a louça do jantar quando ouviu novamente aquele choro abafado. Desta vez, não hesitou. Saiu do apartamento, foi até a porta ao lado e tocou a campainha. Esperou, tocou novamente. Verônica atendeu com uma expressão de surpresa e irritação. Sim? Boa noite. Sou o Marcelo, do apartamento ao lado. Desculpe incomodar, mas estava querendo falar com o Eduardo. Ele está? Eduardo está viajando a trabalho. Por quê? Marcelo notou o tom defensivo, a postura fechada, os braços cruzados. É que eu tenho ouvido alguns barulhos estranhos vindo daqui, choros, e fiquei preocupado. As crianças estão bem? Verônica forçou um sorriso que não alcançou os olhos. As crianças estão ótimas. Obrigada pela preocupação. É só o Cauã que ficou um pouco resfriado hoje. Você sabe como é. Mas está tudo sob controle. Marcelo sentiu que havia mais do que ela contava, mas não tinha como insistir sem parecer invasivo. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode me chamar. Moro sozinho e tenho tempo disponível. Verônica agradeceu rapidamente e fechou a porta, encerrando a conversa. Marcelo voltou ao apartamento com um incômodo crescente no peito. Algo estava errado. Seus instintos gritavam isso. Mas ele não tinha provas, não tinha certeza. Apenas uma sensação ruim que não o deixava em paz. Naquela noite, tomou uma decisão. No dia seguinte, encontraria uma forma de falar com Eduardo diretamente, de alertá-lo sobre suas preocupações. Não podia ficar parado vendo aquelas crianças sofrerem. Não de novo, não depois, do que acontecera com sua irmã tantos anos atrás. Enquanto isso, em Porto Alegre, Eduardo terminava mais um jantar de negócios e voltava ao hotel exausto. Sentou-se na cama, pegou o celular e finalmente ligou para casa. O telefone tocou várias vezes antes que Verônica atendesse. Oi, amor, como foi o dia? A voz dela estava suave e controlada. Foi bom. E aí, como estão as coisas? As crianças? Tudo tranquilo por aqui. As crianças estão dormindo já. O Cauã ficou um pouco resfriado hoje, mas não foi nada demais. A Marina cuidou direitinho. Eduardo sentiu uma pontada de algo que não conseguiu identificar. A Marina cuidou? Você não estava em casa? Verônica suspirou. Eduardo, eu estava em casa, mas estava em reuniões o dia todo. A Marina é muito responsável. Ela mesma comprou o remédio na farmácia e cuidou do irmão. Está tudo bem. Você não precisa se preocupar. Eduardo queria acreditar, mas algo na história o incomodava. Marina tinha apenas 10 anos. Não deveria estar comprando remédio sozinha. Não deveria estar cuidando de um irmão doente sem supervisão. Verônica, eu deixei dinheiro para emergências e pedi para você cuidar deles enquanto estou fora. A Marina é criança ainda. Ela não pode ter toda essa responsabilidade. A voz dele saiu mais dura do que pretendia. Verônica respondeu com um tom gelado. Eu sei que ela é criança, Eduardo, mas você não está aqui para ver como as coisas são. Eu tenho meu trabalho, minhas obrigações. Não posso largar tudo toda vez que uma criança fica com uma febre baixa. A Marina é capaz, ela mesma quis ajudar. Eduardo passou a mão pelo cabelo, frustrado.
Não era isso que eles haviam combinado. Não era isso que ele imaginara quando Verônica se mudara para o apartamento. Queria falar mais, questionar, exigir explicações, mas estava cansado, confuso, e a distância tornava tudo mais difícil. Amanhã eu ligo de novo e quero falar com as crianças. Quero ouvir da Marina como foi o dia. Verônica concordou rapidamente, encerrou a ligação com uma desculpa de que estava cansada e Eduardo ficou sozinho no quarto de hotel, com uma sensação crescente de que estava falhando com os filhos de uma forma que não conseguia compreender completamente. Na manhã seguinte, Marina acordou Cauã e ficou aliviada ao ver que a febre não voltara. O menino ainda estava pálido e fraco, mas pediu café da manhã e demonstrou vontade de ir à escola, o que Marina interpretou como um bom sinal. Preparou-o com cuidado, vestindo-o com roupas quentinhas, e saíram juntos enquanto Verônica ainda dormia. Na escola, Dona Isabel estava esperando Marina na porta da sala. "Posso falar com você um minutinho?" A professora guiou a menina até um canto mais reservado do corredor. "Como está seu irmão hoje?" Marina forçou um sorriso. "Está melhor, professora." A febre passou. Dona Isabel estudou o rosto da menina, notando as olheiras ainda mais profundas, a palidez, o jeito como os ombros pareciam carregar um peso invisível. "Marina, eu li sua redação sobre o que é um lar. Foi muito bonita, muito madura, mas também me deixou preocupada. Existe alguma coisa que você queira me contar? Algo que esteja te incomodando em casa?" Marina sentiu o coração disparar. Podia confiar em Dona Isabel? Podia contar tudo? Mas e se a professora não acreditasse? E se achasse que estava exagerando? E se contasse para Verônica e piorasse tudo? "Não, professora, está tudo bem. É só que às vezes é difícil, sabe? Meu pai viaja muito e eu sinto falta dele. Mas está tudo bem." Dona Isabel não pareceu convencida, mas respeitou o limite da menina. "Está bem, querida, mas eu quero que você saiba que minha porta está sempre aberta. Se você precisar conversar sobre qualquer coisa, pode vir me procurar." "Promete?" Marina prometeu, mas ambas sabiam que era uma promessa frágil, feita mais por educação do que por convicção. O dia na escola passou em câmera lenta. Marina tentou se concentrar nas aulas, mas sua mente estava dividida entre a preocupação com Cauã, que ficara mais quieto que o normal no recreio, e o medo do que encontrariam quando voltassem para casa. À tarde, quando finalmente saíram, caminharam devagar pelas ruas de Curitiba, adiando o momento de voltar ao apartamento. Foi então que viram Marcelo na padaria da esquina. O homem acenou para eles com um sorriso gentil. "Oi, Marina. Oi, Cauã. Como vocês estão?" Marina respondeu com educação automática. "Estamos bem, obrigada. E o senhor?" Marcelo comprou pães e, enquanto esperava o troco, conversou com eles sobre coisas simples: o frio, a escola, o time de futebol que Cauã gostava. Havia algo no jeito dele, uma gentileza genuína, que fez Marina baixar um pouco a guarda. "Sabe, se vocês precisarem de alguma coisa, podem bater na minha porta. Moro sozinho e tenho sempre café fresco e biscoitos. Às vezes é bom ter um vizinho por perto." Marina agradeceu, mas não prometeu nada. Ainda assim, a oferta ficou ecoando em sua mente enquanto subiam para o apartamento. Talvez houvesse pessoas que se importavam. Talvez houvesse ajuda disponível se ela tivesse coragem de pedir. Quando encontraram Verônica preparando-se para sair novamente. Ela olhou para Cauã com uma expressão rápida que poderia ser confundida com preocupação se alguém não conhecesse melhor. "Você está melhor hoje?" O menino acenou com a cabeça, baixando os olhos. "Que bom. Vou sair para jantar com clientes. Tem comida na geladeira, não façam bagunça." E antes que pudessem responder, ela já estava saindo, deixando um rastro de perfume caro e indiferença. Marina preparou o jantar para os dois, ajudou Cauã com a lição de casa, deu-lhe banho e o colocou para dormir mais cedo. Quando finalmente ficou sozinha no quarto, pegou a carta que escrevera para o pai e releu cada palavra. Precisava encontrar uma forma de entregá-la, de fazer o pai entender o que estava acontecendo. Mas como fazer isso com Verônica controlando tudo, com o telefone escondido, com a sensação constante de que qualquer
Passo errado pioraria ainda mais a situação? Adormeceu sem encontrar respostas, mas com uma determinação crescente de que precisava agir logo. Não podia continuar assim indefinidamente. Não podia deixar que a situação piorasse ainda mais. De alguma forma, precisava encontrar coragem para pedir a ajuda que tanto precisavam, antes que fosse tarde demais. Os dias que se seguiram pareciam se arrastar e acelerar ao mesmo tempo, numa contradição angustiante que Marina sentia no peito cada manhã ao acordar. Cauã recuperou-se da febre, mas algo nele mudara. O menino, que antes era tagarela e curioso, tornara-se quieto demais, retraído, como se tivesse aprendido que ocupar espaço era perigoso. Parou de fazer perguntas, parou de contar sobre a escola, passava horas sentado no quarto apenas olhando pela janela com aquela expressão distante que partia o coração de Marina. Na escola, Dona Isabel não tirava os olhos de Marina. A professora vira muitas crianças ao longo de seus 30 anos de magistério. Aprendera a ler os sinais silenciosos de quem sofria em casa, mas não tinha voz para gritar. E Marina apresentava todos esses sinais, o rendimento caindo gradualmente, a participação cada vez menor nas aulas, o isolamento dos colegas, as olheiras que pareciam escavar-se mais fundo a cada dia. Mais alarmante ainda era o jeito como a menina saltava assustada sempre que alguém falava mais alto, ou como seus olhos buscavam a porta da sala constantemente, como se esperasse por algo ruim que estava prestes a acontecer. Durante o intervalo de uma quinta-feira chuvosa, Dona Isabel chamou Marina até sua mesa enquanto os outros alunos saíam para o recreio. "Senta aqui comigo um pouquinho." Marina obedeceu, as mãos entrelaçadas no colo, os olhos fixos na mesa. A professora pegou uma caixa de biscoitos que guardava na gaveta e ofereceu à menina que pegou um apenas por educação, mas não comeu. "Marina, eu preciso que você seja sincera comigo. Está acontecendo alguma coisa em casa que eu deveria saber?" Marina sentiu a garganta apertar. Podia confiar? Devia confiar? As consequências de contar a verdade pareciam assustadoras, mas as consequências de continuar calada talvez fossem piores. "Meu pai está viajando muito", começou ela, a voz saindo baixa. "E a Verônica, ela não gosta muito da gente. Não faz nada de ruim, não é isso. Ela só não liga para a gente. É como se a gente não existisse." Dona Isabel sentiu o coração apertar. "Ela não cuida de vocês quando seu pai viaja?" Marina hesitou. "Ela está sempre ocupada, trabalhando ou saindo. Eu que cuido do Cauã. Preparo a comida, ajudo com a lição, essas coisas." A professora inclinou-se para a frente, a voz suave, mas firme. "Marina, você tem 10 anos. Não deveria ter que fazer tudo isso sozinha. Isso é responsabilidade de um adulto. Você já falou com seu pai sobre isso?" "Eu tentei, mas ela não deixa. Ela escondeu meu celular e não deixa eu ligar para ele. Diz que ele está ocupado demais, que não devo incomodá-lo com bobagens." A revelação saiu num fôlego só, e Marina imediatamente arrependeu-se, os olhos arregalados de medo. "Por favor, não conta para ela que eu falei. Por favor." "Ela vai ficar brava e vai piorar tudo." Dona Isabel segurou as mãos trêmulas da menina. "Eu prometo que vou ter cuidado, mas preciso ajudar vocês. Você confia em mim?" Marina olhou para o rosto gentil da professora, para os olhos que brilhavam com preocupação genuína, e lentamente acenou com a cabeça. Dona Isabel pegou um papel e uma caneta. "Vou escrever meu telefone pessoal aqui. Se acontecer alguma coisa, qualquer coisa, você me liga. Está bem? Não importa a hora." Marina pegou o papel com mãos trêmulas e guardou-o no bolso mais fundo da mochila, onde Verônica não encontraria se resolvesse mexer em suas coisas. Aquela mesma tarde, Dona Isabel fez 2 ligações importantes. A primeira foi para o número que constava na ficha escolar de Marina, o celular de Eduardo. A ligação caiu na caixa postal e ela deixou um recado pedindo que retornasse urgentemente sobre um assunto relacionado aos filhos. A segunda ligação foi para o Serviço de Assistência Social da Prefeitura, relatando suas preocupações sobre possível negligência, mas sem fazer uma denúncia formal ainda. Queria dar a Eduardo a chance de resolver a situação antes de envolver as autoridades.
Enquanto isso, Marcelo não conseguia tirar as crianças da cabeça. Nos últimos dias, intensificara sua observação discreta. Notara que Marina e Cauã saíam muito cedo para a escola, sempre sozinhos, sempre com aquele jeito apressado de quem foge de algo. Notara que Verônica saía e voltava em horários irregulares, muitas vezes deixando o apartamento vazio durante todo o dia. Notara, através das paredes finas, longas horas de silêncio interrompidas ocasionalmente por choros abafados. Decidiu que precisava falar com Eduardo pessoalmente, mas não. Tinha o telefone do vizinho. Foi até a administração do prédio e, com alguma insistência, conseguiu o número de telefone cadastrado. Naquela noite, depois de pensar cuidadosamente no que diria, ligou. Eduardo atendeu no terceiro toque, a voz cansada. Alô? Boa noite, Eduardo. Aqui é o Marcelo, seu vizinho do apartamento 205. Desculpe ligar tarde. Eduardo endireitou-se na cadeira do hotel, imediatamente alerta. Aconteceu alguma coisa? As crianças estão bem? Marcelo escolheu as palavras com cuidado. Olha, eu não queria me intrometer, mas estou preocupado. Tenho percebido algumas coisas estranhas. As crianças saem muito cedo sozinhas. Às vezes, ouço choros durante a noite e sua esposa, bem, ela parece estar ausente na maior parte do tempo. Eu sei que não é da minha conta, mas depois do que aconteceu com minha irmã quando éramos crianças, eu não consigo ficar de braços cruzados. Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. Que tipo de coisas você ouviu? Marcelo contou tudo. Os choros noturnos, o episódio em que Cauã ficara no corredor esperando alguém abrir a porta, as saídas frequentes de Verônica, o jeito assustado com que as crianças entravam no apartamento. Eduardo ouvia cada palavra sentindo o mundo desmoronar ao seu redor. Como não percebera? Como deixar as coisas chegarem a esse ponto? Obrigado por me contar, Marcelo. Vou resolver isso. Vou voltar para casa ainda hoje. Eduardo desligou, cancelou todas as reuniões do dia seguinte, remarcou o voo e começou a arrumar a mala com mãos trêmulas. A culpa que carregava era sufocante. Falhara com os filhos, confiara em Verônica sem questionar, sem observar de verdade, sem dar ouvidos aos sinais que provavelmente estavam ali o tempo todo. Fizera exatamente o que jurara nunca fazer depois que a ex-esposa os abandonara. Colocara suas necessidades, sua vontade de ter uma família completa, acima do bem-estar das crianças. Em Curitiba, Marina e Cauã estavam deitados no escuro do quarto quando ouviram Verônica chegar, mais tarde do que o normal. Ela entrou no apartamento com passos pesados, bateu a porta e começou a falar ao telefone, a voz alta e irritada ecoando pelos corredores. Não aguento mais isso, mãe. Eu não assinei contrato para ser babá. O Eduardo está sempre viajando, as crianças são grudentas e chatas, e eu estou perdendo oportunidades de trabalho por causa disso tudo. Não sei quanto tempo mais vou aguentar. Marina tapou os ouvidos de Cauã. Mas já era tarde. O menino a olhou com olhos brilhantes de lágrimas. Ela odeia a gente, Mari. A gente fez alguma coisa muito errada? Marina abraçou o irmão com força. Não fizemos nada errado, Cauã. Nada. O problema não é com a gente. Algumas pessoas simplesmente não sabem amar. Mas a gente tem um ao outro. E o papai ama a gente muito. Você acredita nisso? Cauã acenou com a cabeça, mas as lágrimas continuaram caindo. Mais tarde naquela noite, quando Cauã finalmente adormeceu exausto de tanto chorar, Marina pegou o papel que Dona Isabel lhe dera. Olhou para o número por longos minutos, o coração martelando no peito. E se pedir ajuda piorasse tudo? E se separassem ela e Cauã? E se o pai ficasse com raiva dela por causar problemas? Mas ao olhar para o irmão dormindo inquieto, para o rosto pequeno marcado por sofrimento que não deveria conhecer, Marina soube que não tinha escolha. Precisava ser corajosa, precisava ser a voz que Cauã não tinha. Com mãos trêmulas, pegou o telefone fixo do apartamento, trancou-se no banheiro e discou o número de Dona Isabel. A professora atendeu no segundo toque, a voz imediatamente preocupada. Alô? Professora? É a Marina. A voz saiu num sussurro trêmulo. Marina, o que aconteceu? Você está bem? Eu acho que não aguento mais.
O Cauã ouviu a Verônica falando ao telefone dizendo que odeia a gente, que quer ir embora. Ele chorou muito, e eu não sei mais o que fazer. Dona Isabel sentou-se na cama totalmente alerta agora. Onde está a Verônica agora? Está no quarto dela. Acho que ela dormiu. A professora pensou rapidamente. Marina, você fez a coisa certa me ligando. Seu pai já sabe o que está acontecendo? Eu deixei um recado para ele hoje, mas ele ainda não retornou. Você consegue falar com ele? Marina explicou sobre o celular confiscado, sobre como Verônica controlava todas as ligações. Dona Isabel sentiu a raiva crescer no peito. Escuta, querida. Amanhã de manhã, antes de ir para a escola, eu quero que você e o Cauã venham direto para minha casa. Vou te passar o endereço. Não volta para o apartamento depois da aula, vem direto para cá. Está bem? Vamos resolver isso juntas. Marina anotou o endereço num pedaço de papel que rasgou de um caderno velho, agradeceu com a voz embargada e desligou. Pela primeira vez em meses, sentiu algo parecido com esperança. Alguém enxergara o sofrimento deles. Alguém se importava o suficiente para ajudar. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma determinação que não sentia há muito tempo. Preparou Cauã com cuidado, arrumou uma mochila pequena com algumas roupas e objetos importantes. Escondeu a carta que escrevera para o pai no bolso da jaqueta. Saíram do apartamento antes que Verônica acordasse. E pela primeira vez em semanas, Marina não sentiu aquele aperto no peito ao fechar a porta. O dia na escola passou numa névoa de ansiedade misturada com alívio antecipado. À tarde, quando o sinal tocou, Marina pegou Cauã na sala dele e, ao invés de seguirem para casa, caminharam na direção oposta, seguindo o endereço que Dona Isabel dera. A professora morava em uma casa pequena e aconchegante no bairro Bigorrilho, com um jardim bem cuidado e cortinas de renda nas janelas. Quando tocaram a campainha, ela abriu a porta imediatamente, como se estivesse esperando por eles. Entrem, queridos. Estão seguros aqui. Dona Isabel os guiou até a sala, onde preparara leite quente e biscoitos. Marina e Cauã sentaram-se no sofá e, pela primeira vez em meses, permitiram-se relaxar um pouco. A casa cheirava a canela e segurança, um contraste gritante com o apartamento gelado e hostil que chamavam de lar. A professora sentou-se em frente a eles e pegou o telefone. Agora vamos ligar para seu pai e contar tudo, está bem? Conseguiu o número através da escola e discou. Eduardo atendeu quase imediatamente, a voz tensa. Alô? Senhor Eduardo. Aqui é Isabel Correia, professora da Marina. Preciso falar com o senhor urgentemente sobre seus filhos. Eduardo parou no meio do saguão do aeroporto. Eles estão bem? O que aconteceu? Eles estão comigo agora na minha casa. Estão fisicamente bem, mas emocionalmente abalados. Senhor Eduardo, suas crianças estão sendo negligenciadas severamente. A Marina me contou tudo, e eu não podia deixá-los voltar para aquela situação. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Onde você mora? Vou para aí agora. Estou no aeroporto. Acabei de chegar de Porto Alegre. Dona Isabel passou o endereço e, enquanto esperava, sentou-se entre as crianças e as abraçou. Seu pai está vindo, tudo vai ficar bem. Vocês foram muito corajosos. Marina finalmente permitiu-se chorar, todo o medo e angústia dos últimos meses, derramando-se em soluços profundos. Cauã a imitou e Dona Isabel segurou os dois, enquanto eles liberavam meses de dor contida. Eduardo atravessou Curitiba como um homem possuído, o táxi parecendo ir devagar demais, enquanto seu coração martelava no peito. Quando finalmente chegou à casa de Dona Isabel e viu os filhos no sofá, pálidos, magros, com olheiras profundas e aquela expressão de sofrimento nos olhos, sentiu algo quebrar dentro dele. Ajoelhou-se na frente deles e os abraçou com uma força que vinha do desespero. Me perdoem. Me perdoem por não ter percebido. Me perdoem por ter deixado isso acontecer. As crianças se jogaram nos braços dele, chorando, segurando-se como se temessem que ele fosse desaparecer novamente. Papai, nós tentamos te contar. A voz de Marina saiu abafada contra o ombro dele, mas ela não deixava. Ela escondia meu telefone, não deixava a gente ligar, dizia que você estava ocupado demais.
Eduardo apertou-os mais forte, as lágrimas correndo livres pelo rosto. Eu sei, meu amor. Eu sei, e a culpa é minha. Devia ter prestado mais atenção, devia ter percebido. Mas acabou. Acabou agora. Ninguém mais vai machucar vocês. Dona Isabel deixou-os terem aquele momento antes de puxar uma cadeira e sentar-se ao lado de Eduardo. Precisamos conversar sobre o que aconteceu. As crianças precisam de acompanhamento, provavelmente terapia. E a situação com a Verônica precisa ser resolvida oficialmente. Eu já contatei a assistência social, e eles vão querer falar com vocês. Eduardo acenou com a cabeça, ainda segurando os filhos. Farei tudo o que for necessário. Tudo. Marina puxou a carta amassada do bolso e entregou ao pai. Eu escrevi isso para você. É tudo o que aconteceu. Tudo que eu não consegui dizer. Eduardo desdobrou o papel com mãos trêmulas e começou a ler. Cada palavra era uma facada no coração. A descrição dos dias sozinhos, do medo, da fome emocional, da solidão, do desamparo. A forma como Marina tentara proteger o irmão, como assumira responsabilidades que não deveria ter, como se sentira invisível na própria casa. Quando terminou, Eduardo não conseguia mais ver as palavras através das lágrimas. Vocês nunca mais vão passar por isso. Nunca mais. Vou largar esse emprego que me mantém longe. Vou encontrar algo aqui em Curitiba. Vou estar presente. Vou ser o pai que vocês merecem. As crianças se aconchegaram mais perto dele, acreditando porque precisavam acreditar, esperando porque não tinham outra escolha. Dona Isabel ofereceu chá e mais biscoitos, e aos poucos a tensão começou a diminuir. Cauã até esboçou um pequeno sorriso quando Eduardo prometeu levá-los para tomar sorvete apesar do frio. Mais tarde, quando as crianças estavam mais calmas, Eduardo precisou enfrentar o inevitável. Deixou-as sob os cuidados de Dona Isabel e voltou ao apartamento. Verônica estava lá, recostada no sofá assistindo televisão, aparentemente sem se importar com o fato de que as crianças não haviam voltado da escola. Levantou os olhos quando ele entrou, surpresa. Eduardo, pensei que você só voltava na semana que vem. Onde estão meus filhos, Verônica? A voz dele saiu baixa, controlada, mas carregada de uma raiva que ela nunca vira antes. Ela deu de ombros. Não sei. Ainda não chegaram da escola, eu acho. Eduardo deu 2 passos em direção a ela. Você nem se preocupou em saber onde eles estão? Nem se importou que não voltaram no horário? Verônica levantou-se defensiva. Eduardo, eu não sou mãe deles. Você me pediu para ficar aqui enquanto viajava, não para ser babá 24 horas. Eu pedi para você cuidar deles, para dar atenção, carinho, para estar presente. Você sabia o que significava morar aqui. A voz dele subiu, toda a frustração e culpa transformando-se em raiva. Verônica cruzou os braços. Você não me disse que viajaria tanto, que eles seriam tão dependentes, tão carentes. Eu tenho minha carreira, minha vida. Não posso largar tudo por crianças que nem são minhas. Então você decidiu simplesmente ignorá-las? Deixar uma menina de 10 anos cuidando de um irmão doente sozinha? Esconder o telefone dela para que não pudesse pedir ajuda? Verônica piscou, surpresa que ele soubesse de tudo. Eduardo continuou, a voz tremendo de emoção. Elas choravam à noite, Verônica. Passavam fome emocional. Sentiam-se invisíveis, indesejadas na própria casa. E você nem ligou. Verônica tentou contra-argumentar, mas as palavras soaram vazias mesmo para ela. Eu nunca as machuquei. Nunca levantei a mão para elas. Eduardo a cortou. Você não precisa bater em alguém para causar dano, Verônica. Negligência dói tanto quanto violência. E você negligenciou meus filhos de todas as formas possíveis. A conversa que se seguiu foi dolorosa e necessária. No fim, Verônica concordou em sair do apartamento. Não havia mais nada ali para ela, e no fundo, ela sabia disso desde o começo. Enquanto Verônica arrumava suas coisas, Eduardo sentou-se no quarto das crianças, olhando para os desenhos nas paredes, os brinquedos organizados demais, os sinais de vidas que tentaram se fazer pequenas para não incomodar. Prometeu silenciosamente que transformaria aquele espaço novamente em um lar de verdade, onde riso e bagunça seriam bem-vindos,
onde as crianças poderiam voltar a ser apenas crianças. Naquela noite, Marina e Cauã dormiram na casa de Dona Isabel, em um quarto de hóspedes com lençóis cheirosos e cobertores quentinhos. Eduardo ficou com eles até adormecerem, segurando suas mãos e cantando baixinho as músicas que costumava cantar quando eram bebês. Pela primeira vez em meses, as crianças dormiram tranquilas, sem pesadelos, sem medo do que o amanhã traria. No apartamento ao lado, Marcelo ouviu os sons de mudança, as malas sendo arrastadas, a porta batendo pela última vez. Sentiu um alívio profundo. Fizera a coisa certa ao ligar para Eduardo. Desta vez, conseguira ajudar. Desta vez, a história teria um final diferente daquela que ainda o assombrava da infância. Os dias que se seguiram foram de reconstrução lenta, mas constante. Eduardo pediu demissão do emprego que exigia tantas viagens e aceitou uma posição local com salário menor, mas com horários que permitiriam estar presente. Levou as crianças para começar terapia com uma psicóloga especializada em traumas infantis. Dona Isabel visitava-os regularmente, tornando-se uma presença constante e reconfortante. Marcelo também se aproximou, tornando-se uma espécie de tio postiço, que levava as crianças ao parque aos domingos. Marina, aos poucos, começou a voltar a ser criança. As olheiras diminuíram, o sorriso voltou, a participação nas aulas ressurgiu. Cauã também melhorou, voltando a fazer perguntas, a rir, a confiar que o mundo podia ser seguro novamente. Ainda havia dias difíceis, pesadelos ocasionais, medos que surgiam do nada. Mas agora tinham um pai presente para segurá-los através das tempestades, uma rede de apoio que os amparava e a certeza de que eram vistos, amados, importantes. 3 meses haviam se passado desde aquele dia, na casa de Dona Isabel, e o apartamento no Água Verde já não era o mesmo lugar. Eduardo pintara as paredes com cores mais alegres, trocara as cortinas pesadas por outras que deixavam a luz do sol entrar livremente, reorganizara os móveis para criar espaços onde as crianças pudessem brincar sem medo de fazer bagunça. Os desenhos de Cauã voltaram a ocupar a geladeira, os brinquedos de Marina espalhavam-se pela sala e o som de risadas preenchia os cômodos que antes conheciam apenas silêncio. Marina acordou naquela manhã de setembro com um sentimento diferente no peito. Era sábado e, pela primeira vez em muito tempo, acordar não trazia aquele aperto de ansiedade que a acompanhara por meses. Esticou-se na cama, ouvindo os sons familiares e reconfortantes do café da manhã sendo preparado, a voz do pai cantarolando baixinho na cozinha, Cauã já acordado pedindo panquecas. Levantou-se devagar e caminhou até a sala, onde encontrou uma cena que a fez sorrir. Eduardo estava na cozinha usando o avental ridículo com estampa de abacaxis que Cauã escolhera na loja, tentando virar panquecas enquanto o menino sentado no balcão dava instruções exageradas como se fosse um chefe famoso. Você precisa esperar a bolinha aparecer do outro lado, pai. A vovó sempre dizia isso. Eduardo riu, bagunçando os cabelos do filho. Seu irmão é um crítico culinário muito severo, Mari. Vem me defender aqui. Marina juntou-se a eles e os 3 prepararam o café da manhã juntos, com aquela bagunça gostosa de quem não tem pressa, de quem sabe que o dia inteiro está ali, disponível, sem viagens para apressar despedidas. Sentaram-se à mesa, e enquanto comiam, Eduardo anunciou os planos para o dia. Pensei que poderíamos ir ao Parque Barigui fazer um piquenique. Dona Isabel e o Marcelo vão com a gente. Que acham? Os rostos das crianças se iluminaram. Cauã já começou a listar tudo o que queria levar, e Marina ofereceu-se para ajudar a preparar os sanduíches. Havia uma leveza naquele momento, uma normalidade preciosa que Eduardo nunca mais tomaria como garantida. Observou os filhos conversando, animados sobre o passeio, e sentiu uma gratidão profunda por ter tido a chance de consertar seus erros, de reconstruir o que quase destruíra por negligência e excesso de confiança mal colocada. Dona Isabel chegou ao meio-dia, trazendo um bolo de cenoura ainda quentinho e aquele sorriso maternal que se tornara tão importante para todos eles. Nos últimos meses, a professora transformara-se em muito mais do que uma educadora.
Era confidente, conselheira, presença constante que ajudara a preencher alguns dos vazios que as crianças carregavam. Marcelo apareceu logo depois, com uma bola nova para Cauã e um livro que sabia que Marina estava querendo ler. O grupo seguiu para o parque em 2 carros, e a tarde se desenrolou com aquela perfeição imperfeita da vida real. Cauã correu atrás de pombas, empinou pipa com Marcelo, comeu bolo até ficar com chocolate no rosto todo. Marina sentou-se na grama ao lado de Dona Isabel, e as 2 conversaram sobre livros, sobre a escola, sobre planos para o futuro. Eduardo observava tudo um pouco afastado, registrando cada momento na memória como quem guarda tesouros. No final da tarde, quando o sol começava a se pôr pintando o céu de tons alaranjados, o grupo sentou-se em círculo na grama. Cauã deitou a cabeça no colo do pai, sonolento depois de tanta brincadeira, e Marina apoiou-se em Dona Isabel. Marcelo, sempre mais quieto, observava a cena com um sorriso tranquilo. Foi ele quem quebrou o silêncio. Sabe, às vezes a vida nos dá segundas chances de fazer o que é certo. Nem sempre conseguimos na primeira vez, mas quando a oportunidade aparece de novo, precisamos agarrá-la com tudo que temos. Eduardo olhou para o vizinho e entendeu que ele não falava apenas sobre aquela situação, mas sobre as próprias feridas que carregava do passado. Você salvou meus filhos, Marcelo. Eu nunca vou esquecer disso. Nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Marcelo balançou a cabeça. Você teria descoberto de qualquer jeito. Eu só acelerei o processo. E a Dona Isabel aqui, ela é quem realmente fez a diferença. Foi ela quem deu às crianças a coragem de pedir ajuda. Dona Isabel acariciou os cabelos de Marina. Essas crianças já tinham a coragem dentro delas. Eu só dei um espaço seguro para que pudessem usá-la. A verdadeira heroína aqui é a Marina. Com 10 anos, ela assumiu responsabilidades que não deveria ter, protegeu o irmão, manteve-se forte quando tudo desmoronava. Ela é incrível. Marina sentiu o rosto esquentar com o elogio, mas também sentiu algo se curar dentro dela. Durante tanto tempo, sentira-se pequena, impotente, invisível. Agora finalmente era vista de verdade. Quando a noite começou a cair e o grupo se preparava para voltar, Cauã acordou do cochilo e fez uma pergunta que surpreendeu a todos. Pai, a Verônica era má? A inocência na voz do menino contrastava com a complexidade da pergunta. Eduardo ajoelhou-se na frente dele, pensando cuidadosamente na resposta. Não, filho, ela não era má. Ela só não sabia amar direito. Não estava preparada para ser parte de uma família. Às vezes as pessoas fazem escolhas ruins, não porque são ruins, mas porque estão perdidas ou assustadas. E você ainda ama ela? Eduardo balançou a cabeça. Não, Cauã. Eu achei que amava, mas percebi que o que eu amava era a ideia de ter uma família completa, de novo. Eu queria tanto dar a vocês uma mãe que não parei para ver se ela realmente queria ser mãe de vocês. Esse foi meu erro. Marina ouviu aquilo e sentiu um nó que nem sabia que carregava se desfazer no peito. Não fora culpa delas. Nunca fora. A conversa que se seguiu foi honesta e curativa. Eduardo falou sobre seus próprios medos e falhas, sobre como o abandono da mãe deles o deixara desesperado para preencher aquele vazio, sobre como confundira a necessidade de uma companheira com a necessidade de dar uma família tradicional aos filhos. Falou sobre como aprendera do jeito mais doloroso possível que família não se define por estruturas tradicionais, mas por amor, presença, compromisso. Nós somos uma família, disse Marina, a voz firme. Você, eu e o Cauã. E Dona Isabel e o Marcelo, eles também são família agora, não são? Eduardo sorriu, os olhos brilhando. São sim, meu amor. Família é quem escolhe ficar, quem escolhe amar, quem aparece nos momentos difíceis. E vocês todos são minha família. Cauã abraçou o pai com força. Eu gosto dessa família. Não precisa de mais ninguém. De volta ao apartamento, depois que Dona Isabel e Marcelo se despediram com promessas de novos passeios, Eduardo colocou as crianças para dormir. Leu para Cauã até o menino adormecer, depois foi até o quarto de Marina, que estava acordada olhando para o teto. Posso entrar? Ela acenou que sim,
e Eduardo sentou-se na beirada da cama. Você está bem, filha? Marina demorou para responder, organizando pensamentos que ainda eram difíceis de expressar. Eu estava pensando sobre aquele tempo, sobre como foi ruim, mas também estava pensando que talvez precisasse acontecer para a gente aprender algumas coisas. Eduardo franziu a testa. Que coisas? Marina se sentou, abraçando os joelhos. Que você precisa estar presente. Que a gente precisa conversar de verdade, não só sobre o dia na escola. Que não dá para confiar em qualquer pessoa só porque a gente quer acreditar que tudo vai dar certo. Eduardo sentiu o peito apertar com a maturidade dolorosa na voz da filha. Você tem razão, e eu aprendi. Larguei aquele emprego não só porque precisava estar mais em casa, mas porque percebi que nenhuma carreira vale a pena se eu perder vocês no processo. Marina deitou a cabeça no ombro do pai. Eu tenho medo que você conheça outra pessoa e que tudo aconteça de novo. A confissão saiu num sussurro vulnerável. Eduardo abraçou a filha com força. Mari, eu prometo que se algum dia, no futuro distante, eu conhecer alguém, vocês vão estar em primeiro lugar sempre. E essa pessoa vai ter que amar vocês de verdade, não só tolerar. Vai ter que ganhar a confiança de vocês, provar que merece fazer parte dessa família. Porque vocês são minha prioridade, hoje e sempre. Entendeu? Marina acenou, sentindo a segurança naquelas palavras, na certeza de que o pai falava sério. Pai? Sim, filha. Obrigada por voltar. Obrigada por acreditar em mim. Eduardo beijou a testa dela. Obrigada por ser corajosa o suficiente para pedir ajuda. Você salvou você e seu irmão, Marina. Nunca esqueça disso. Os dois ficaram ali abraçados por longos minutos, curando feridas que levariam tempo para fechar completamente, mas que já começavam a cicatrizar. As semanas que se seguiram trouxeram mais mudanças positivas. Eduardo matriculou as crianças em atividades extracurriculares que escolheram por vontade própria. Marina voltou às aulas de violão que tivera que abandonar e Cauã começou natação. Dona Isabel organizou encontros semanais onde lia livros para um pequeno grupo de crianças do bairro, e Marina e Cauã nunca perdiam uma sessão. Marcelo tornou-se presença constante nos fins de semana, levando-os para conhecer novos lugares de Curitiba, museus, parques, a Ópera de Arame. A terapeuta que acompanhava as crianças relatou progressos constantes. Os pesadelos diminuíram, a ansiedade reduziu, a confiança cresceu. Marina voltou a tirar notas excelentes e até participou de uma peça na escola, interpretando uma personagem corajosa que falava sobre não ter medo de usar a própria voz. Eduardo estava na primeira fila, aplaudindo de pé com Cauã no colo e lágrimas nos olhos. Cauã também floresceu. O menino quieto e assustado transformou-se novamente na criança, falante e curiosa que sempre fora. Fazia 1000 perguntas, contava histórias mirabolantes, ria alto e sem medo. Numa tarde, enquanto Eduardo preparava o jantar, Cauã entrou na cozinha e perguntou do nada. Pai, você acha que todo mundo merece uma segunda chance? Eduardo desligou o fogo e ajoelhou-se na altura do filho. Depende. Por que pergunta? Porque na escola a professora disse que todo mundo erra e todo mundo merece outra chance. Mas e a Verônica? Ela merece segunda chance? Eduardo respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Sabe, filho, eu acho que todo mundo merece a chance de aprender, com os próprios erros e se tornar uma pessoa melhor. Mas isso não significa que essas pessoas precisam voltar para a nossa vida. A Verônica tem o direito de crescer e mudar, mas longe de nós. Nós perdoamos para não carregar raiva, mas não esquecemos para não repetir os erros. Entende? Cauã pensou por um momento e acenou. Tipo quando eu perdoei o Pedrinho que quebrou o meu carrinho, mas não empresto mais nada para ele? Eduardo riu. Exatamente isso. Você é muito esperto, sabia? O menino sorriu orgulhoso e voltou para a sala onde Marina montava um quebra-cabeças. E Eduardo ficou ali, maravilhado com a capacidade das crianças de processar experiências difíceis e transformá-las em aprendizado. Um dia, alguns meses depois, Dona Isabel convidou a família para um evento especial na escola. Haveria uma exposição de redações sobre superação,
e o texto de Marina fora selecionado. A menina ficou nervosa, mas também orgulhosa. No dia da exposição, Eduardo, Cauã e Marcelo foram prestigiar. A redação de Marina estava emoldurada numa das paredes principais e dizia: superação não é esquecer o que aconteceu, é aprender a viver apesar disso. Por muito tempo, eu achei que tinha que ser forte sozinha, que pedir ajuda era fraqueza. Mas descobri que a verdadeira coragem está em dizer: eu não estou bem, e aceitar a mão que se estende. Eu passei por momentos muito difíceis, momentos em que achei que nunca mais sorriria. Mas aprendi que sempre há pessoas boas no mundo, pessoas que enxergam nossa dor e escolhem ajudar. Aprendi que família não é só quem tem o mesmo sangue, mas quem escolhe ficar nos momentos difíceis. E aprendi que mesmo depois das piores tempestades, o sol sempre volta a brilhar. Eduardo leu aquelas palavras com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Ao lado dele, Marcelo limpava os próprios olhos discretamente, e até Cauã, que não entendia todas as palavras, sabia que aquilo era importante. Dona Isabel aproximou-se deles, colocando a mão no ombro de Eduardo. Ela está bem. Vocês todos estão bem. E vão continuar bem. A exposição terminou com apresentações dos alunos e Marina subiu ao palco para ler sua redação em voz alta. Sua voz tremeu no início, mas ficou mais forte a cada frase. Quando terminou, a plateia explodiu em aplausos, mas os únicos aplausos que importavam para ela eram os do pai, do irmão, de Dona Isabel e de Marcelo, sua família escolhida, sua rede de segurança. Depois do evento, o grupo foi comemorar numa sorveteria que as crianças amavam. Sentados ao redor de uma mesa bagunçada com taças coloridas, conversaram sobre planos futuros. Eduardo compartilhou que recebera uma promoção no novo emprego, uma posição que valorizava seu trabalho, mas respeitava seu tempo com a família. Dona Isabel contou que estava escrevendo um livro sobre sua experiência como professora, incluindo histórias de superação de alunos. Marcelo revelou que voltara a pintar, hobby que abandonara após a morte da esposa e que as crianças o inspiravam. Marina e Cauã ouviram tudo, com interesse genuíno, fazendo perguntas, dando opiniões, participando ativamente. Não eram mais crianças que viviam nas sombras, invisíveis, com medo de ocupar espaço. Eram parte essencial de uma família que se reconstruíra sobre bases mais sólidas, feitas de comunicação, presença e amor verdadeiro. Naquela noite, de volta ao apartamento, Eduardo entrou no quarto das crianças para o ritual de antes de dormir que estabeleceram. Cada noite, cada um compartilhava 3 coisas boas do dia, uma prática que a terapeuta sugerira para focar no positivo. Cauã começou: sorvete, natação e brincar com o Marcelo no parque. Marina continuou: a exposição ver, as pessoas gostando da minha redação, e estar aqui agora com vocês. Eduardo terminou: ver minha filha brilhar no palco, o sorriso do meu filho e a certeza de que estamos no caminho certo. Pai, você acha que a gente vai ser sempre feliz assim? A pergunta de Cauã era carregada de esperança e insegurança ao mesmo tempo. Eduardo pensou na resposta. Vamos ter dias difíceis ainda, filho. Todo mundo tem. Mas a diferença é que agora vamos enfrentar juntos. Não vou deixar vocês sozinhos de novo. E quando as coisas ficarem difíceis, a gente conversa, a gente pede ajuda, a gente não guarda segredo. Combinado? Combinado, responderam as 2 crianças em uníssono. Eduardo abraçou os dois, respirando o cheiro dos cabelos recém-lavados, sentindo o peso quentinho dos corpos confiantes contra o dele. Amava-os com uma intensidade que às vezes assustava, mas que agora também direcionava para ações concretas. Amor não era apenas sentimento, era escolha diária, presença constante, atenção genuína. Nos meses que se seguiram, a vida estabeleceu um novo normal. Um normal que incluía jantar em família todas as noites, conversas sobre o dia durante o café da manhã, passeios nos fins de semana, lições de casa, feitas com supervisão e ajuda, abraços generosos e palavras de afirmação constantes. Eduardo aprendeu a equilibrar trabalho e família de verdade, não apenas no discurso. Aprendeu a dizer não
para compromissos que interfeririam com momentos importantes dos filhos. Aprendeu a estar presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Marina voltou a ser criança de forma que não era há muito tempo, rindo alto, fazendo bagunça, pedindo coisas bobas, tendo birras ocasionais que eram saudáveis para sua idade. A responsabilidade que carregara por tanto tempo foi gradualmente devolvida para onde deveria estar, com os adultos. Cauã também cresceu mais seguro, mais confiante, sabendo que tinha proteção real. Não apenas promessas vazias. 1 ano após aquele dia na casa de Dona Isabel, a família organizou uma festa pequena para marcar a data. Não era uma comemoração do sofrimento, mas do renascimento que veio depois dele. Convidaram Dona Isabel, Marcelo, alguns colegas da escola das crianças e suas famílias, vizinhos do prédio que se tornaram amigos. O apartamento estava cheio de vida, risadas, música, comida. Em um momento de pausa, Eduardo encontrou-se na varanda com Marcelo. O vizinho olhava para a cidade iluminada e disse em voz baixa: "Você sabe, quando eu era criança, não consegui salvar minha irmã. Ela ficou com uma tia que dizia que cuidaria dela, mas que a negligenciava terrivelmente. Quando descobrimos, ela já estava muito doente, muito machucada emocionalmente. Levou anos para se recuperar e nossa relação nunca mais foi a mesma. Eu sempre carreguei aquela culpa." Eduardo ouviu em silêncio respeitoso. Mas ajudar suas crianças, ver elas se recuperando, felizes novamente, isso curou algo em mim também. Mostrou que nem sempre chegamos tarde demais, que às vezes conseguimos fazer a diferença. Então, obrigado, Eduardo, por deixar que eu fizesse parte disso, por me dar essa segunda chance de fazer o que é certo. Eduardo abraçou o amigo. Nós todos tivemos segundas chances aqui, Marcelo, e todos nós as aproveitamos da melhor forma possível. Dentro da casa, ouviram Marina e Cauã cantando algo desafinado, mas alegre, e os dois homens sorriram. Aquele som, aquela alegria, era a prova viva de que valera a pena cada esforço, cada mudança difícil, cada conversa honesta. Dona Isabel juntou-se a eles na varanda. Bonito, não é? Ver como as coisas podem mudar quando as pessoas certas aparecem no momento certo. Eduardo concordou. Ou quando finalmente abrimos os olhos para ver o que estava na nossa frente o tempo todo. A professora riu. Também. Mas o importante é que todos vocês fizeram o trabalho difícil. A cura não acontece por mágica. Acontece com esforço diário, com escolhas conscientes, com coragem de mudar. A festa seguiu noite adentro, e quando finalmente todos foram embora e as crianças dormiram exaustas, mas felizes, Eduardo sentou-se na sala sozinho por alguns minutos. Olhou ao redor do apartamento transformado, para as fotos novas nas paredes, mostrando sorrisos genuínos, para os desenhos na geladeira, para os brinquedos espalhados pelo chão. Aquele era um lar de verdade agora. Não perfeito, mas real, cheio de amor imperfeito e maravilhoso de pessoas que escolhiam ficar, que escolhiam amar, que escolhiam crescer juntas. Pensou em Verônica brevemente, sem raiva, apenas com uma tristeza distante. Esperava que ela tivesse encontrado seu caminho, que tivesse aprendido com os erros, que fosse mais feliz longe deles. Mas essa história não era mais sobre ela. Era sobre reconstrução, sobre segundas chances, sobre o poder transformador do amor verdadeiro e da presença genuína. No quarto, Marina ainda estava acordada quando o pai entrou para dar boa noite pela segunda vez. Pai. Sim, filha. Eu estava pensando que sou muito sortuda. Eduardo sentou-se na beirada da cama. Por quê? Porque mesmo quando tudo ficou ruim, no final deu certo. Eu tenho você, tenho o Cauã, tenho Dona Isabel e o Marcelo. Tenho pessoas que me amam de verdade. Nem todo mundo tem isso. Eduardo acariciou os cabelos da filha. Você é sortuda, mas também é corajosa. Você lutou por isso, Mari. Não deixou que a situação te quebrasse completamente. Guardou força suficiente para pedir ajuda quando precisou. Isso é coragem. Marina sorriu sonolenta. Aprendi com o melhor. O pai sorriu, beijou sua testa e saiu do quarto, deixando a porta, entreaberta como as crianças gostavam. Deitado em sua própria cama mais tarde,
Eduardo refletiu sobre o longo caminho que percorreram, das profundezas do desespero e abandono emocional até aquele momento de paz e segurança. Não fora fácil. Houve noites de insônia, dias de culpa paralisante, momentos em que duvidou se conseguiriam se recuperar completamente, mas ali estavam, não apenas sobrevivendo, mas florescendo. O apartamento que um dia conhecera apenas solidão e medo, agora ecoava com risadas e vida. As crianças que se sentiam invisíveis agora brilhavam com a confiança de quem sabe que é visto, amado, valorizado. E ele, que quase perdera o mais precioso por estar cego e distante, agora vivia cada dia com gratidão e presença plena. Lá fora, a cidade de Curitiba dormia sob um céu estrelado. Dentro do apartamento no Água Verde, uma família reconstruída descansava em paz, sabendo que o amanhã traria mais oportunidades de crescer, amar e estar juntos. E nisso, nessa certeza simples mas profunda, residia toda a felicidade que realmente importava. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Eduardo, Marina e Cauã tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de superação, de coragem, de amor que reconstrói e cura, deixe seu like agora mesmo para que essa história alcance mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem de esperança. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. E conte aqui nos comentários qual momento mais te marcou, qual personagem você mais se identificou, ou compartilhe sua própria história de superação. Todos os dias, trazemos narrativas intensas e verdadeiras como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos lembram que mesmo depois das maiores tempestades, sempre é possível recomeçar. Sua história também importa e queremos ouvir você. Te esperamos com muito carinho no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções e tocar sua alma. Até breve. E obrigado por fazer parte dessa comunidade que acredita no poder transformador das histórias.